Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, seja nós encarnados, desencarnados, seja as pessoas que nos assistem na nossa página, a nossa palestrante, né? Obrigada por ter vindo nos auxiliar nesta noite. E gostaria de dar alguns recados, que todas as quartas-feiras a gente tem um estudo do EJE, e no final do mês a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente convida você a estudar das 7 da noite até 15 para as 8. Sejam todos bem-vindos, né? E gostaria também de avisar que nós retornamos com a nossa evangelização infantil, que começa sempre junto com a expositiva, com a palestra, que é das 8h15 até as 9 horas. Aí a gente só pede para que daí 9h05 as crianças vão descer e depois, quando for finalizada a expositiva, eles vão tomar o passe primeiro junto com os seus pais daí, tá bom? Então, esse é um dos recados que eu gostaria de dar. E vou ler de uma psicografia que foi feita ontem, de uma mensagem que achamos bem bonita. Ela é, apesar de ser pequenininha, mas tem grande importância, um significado bem bonito para nós. Que diz: Deus amado, aqui estou, para trazer a todos uma palavra amiga. Amados irmãos em Cristo, abrimos nossos corações para que possamos trabalhar neste caminho de luz e de esperança. Busquemos em nós mesmos a centelha de Deus, que se encontra em vossos corações. Bonita mensagem, né? Então, com essa mensagem, eu vou chamar a Eliane, então, para a nossa prece, e que nós possamos, né, estar conectados com Deus. Sim. E boa noite a todos. Vamos nos conectar, então, buscar dentro de nós essa centelha que Deus colocou ao sermos criados. Ele colocou o amor dele dentro de cada um de nós. Fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento com a certeza de que desde o momento que nós adentramos a esta casa, nós já estamos sendo auxiliados, nossos pensamentos de louvor, de agradecimento, e nossas necessidades estão sendo estudadas, recebidas pelo plano maior. Pedimos, Pai, a tua ajuda, a permissão para que possamos aqui estar em teu nome, como disse Jesus, onde estiver 2 ou mais em meu nome, ali estarei. Pedimos para a espiritualidade maior que aqui se encontra, junto de cada um, abraçando a cada um, e quem sabe, nossos familiares, nossos amores, também puderam ter a permissão de aqui estar conosco, para poderem assistirem essa palestra, aprenderem também um pouquinho mais, e estar junto na presença dos seus amados. Conosco aqui estão também inúmeros espíritos que conosco vêm para assistir a palestra. Muitos irão reencarnar, outros já voltaram à pátria espiritual e estão em busca do aprendizado, do entendimento e do fortalecimento. Agradecemos, Pai, essa oportunidade que nos deste de conhecer e nos conhecer. Porque para poder entender o outro, precisamos também nos entender. Olhar para dentro de nós, encontrar a nós mesmos, encontrar assim o amor de Jesus, o amor de Deus. E com esse pensamento de harmonia, de elevação espiritual, vamos fazer o Pai Nosso mentalmente. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
E o pão nosso que cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. E com essa prece e com a harmonia do ambiente, agradecemos a Silene nesse momento, que deixou o seu lar, suas tarefas para aqui conosco estar e transmitir esta mensagem, o instinto e a inteligência, que todos podemos desfrutar. E muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Então, eu sempre falo que quem é o mais beneficiado com as palestras é o próprio palestrante. Tem que ir a fundo, estudar o que as obras básicas nos dizem, o que elas nos trazem sobre cada tema. Então, o que trazemos essa noite aqui não é nosso, e sim os espíritos que nos trouxeram, e somos instrumentos para tentar compreender o que essas obras tão maravilhosas, tão grandiosas nos trazem sobre os temas escolhidos. E o tema dessa noite, instinto e inteligência, a gente tem aquela ideia, né, do que é instinto e do que é inteligência. Mas muitas vezes nós ainda nos equivocamos e dizemos assim, sem pensar: ai, mas o fulano matou por instinto, porque ele estava cometendo um ato que ia, né, desagradar, ou ia ferir um filho meu. E não, matamos sim, porque nós tivemos vontade. Porque o instinto, o que é o instinto? É um ato, como diz os livros, como faz aqui? É enter? Cada computador é diferente, desculpem. Entrei para qual seta? Como faz? Isso, obrigada. Então, a Gênese, que é uma das obras básicas do Espiritismo, para quem não conhece o Espiritismo, temos 5 obras básicas, que vão desde ciência, filosofia à religião. E a Gênese, que fala dos milagres e as predições segundo o Espiritismo, ela nos traz a frase que o instinto é a força oculta que impele os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Então, tendo em vista a minha conservação, é um ato involuntário? É um ato espontâneo eu matar alguém? Não, não é. É um ato voluntário. Algo me moveu a matar alguém ou a cometer qualquer ação. O que é um ato involuntário? Alguém vem ou algo vem em nossa direção, à nossa vista. Um ato espontâneo e involuntário, a gente vai piscar para proteger os nossos olhos, para aquele objeto não pegar nos nossos olhos e nós não perdermos a nossa visão. Um ato involuntário de um ser orgânico, uma flor, que ela vai se virar. O girassol é um ótimo exemplo, né? Que ele vai se virar ao sol para pegar aquela luz do sol. As flores, às 11 horas, elas vão abrir no momento em que o sol está ali presente. São atos espontâneos, involuntários. Isso é instinto. O João de Barro, que une a água, os galhos, o barro, e faz aquela perfeição daquela casinha
que mesmo nós, tendo inteligência, não conseguiríamos fazer, não íamos acertar a massa, o formato, com tanta perfeição quanto aquele ser que veio, que recebeu no seu DNA aquele instinto de como formar aquela casinha tão perfeita. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta: é lei da natureza o instinto de conservação? E os espíritos respondem que, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, os seres do reino vegetal, do reino animal, eles não raciocinam, eles vão fazer aquele ato sem ter inteligência. Os pássaros, eles vão migrar em um certo período do ano para se protegerem do inverno, vão para outra direção. As baleias, nós aqui em Santa Catarina recebemos a visita delas e tudo mais. São atos que são instintivos. Por instinto, esses animais migram de um lugar para o outro. Agora, em outros seres como nós, humanos, esse instinto de conservação, ele é raciocinado, né? Nós, quando saímos do Criador, das mãos do Criador, nós saímos simples e ignorantes. Ignorantes é falta de conhecimento. Então, quando vinha uma chuva, quando vinha trovão, quando caía a noite, o que o homem primitivo fazia? Se abrigava nas cavernas, né? Por instinto de conservação, ele se protegia ali dos animais ferozes e tudo mais. O homem tinha o instinto de se alimentar, ele ia lá, pegava as frutas, matava os animais, se alimentava e tudo mais. Ele fazia isso como instinto de conservação. À medida que ele foi tendo inteligência, o que ele já foi fazendo? Estou com fome, eu quero comer uma banana. Vai lá, come a banana. Mas eu posso colocar um raciocínio nisso. Eu vou pegar a banana, eu vou descascar, eu vou amassar, colocar um pouquinho de aveia, de mel. Eu já vou estar colocando a minha inteligência ali, além de saciar a minha fome. O instinto, então, é a força oculta que solicita aos seres orgânicos atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação e nem premeditação. Como já falei, das 11 horas, elas vão abrir um certo período do dia. Aí, no início, no homem, no começo da vida, nós só somos movidos por instinto. O bebê, ele sai do ventre da mãe, instintivamente ele chora. Quando ele tem fome, ele chora. Quando ele está incomodado, quando ele tem alguma dorzinha, ele vai chorar. Ninguém ensinou esse bebê a sugar o peito da mãe. Isso é instintivo. Ele se vira no peito da mãe instintivamente e vai sugar, né? Então, só no início da nossa vida que predomina exclusivamente o instinto. Depois nós já vamos, conforme os anos vão passando e as encarnações, tendo mais aprimorada a nossa inteligência. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda piscar das pálpebras para modelar o brilho da luz, o abrir maquinal da boca para respirar, etc. Então, quando alguém vem fechar o nosso nariz, instintivamente a gente vai abrir a boca para respirar, para não morrer, né? Isso é um instinto de conservação. Eu vou fazer um desenho aqui para a gente ter mais claro o que os livros nos falam, né? No início das nossas encarnações, aqui vamos colocar o seguinte. Aqui são as nossas primeiras encarnações como humanos.
e a gente já vai aprendendo a ter mais inteligência. Aqui no começo, a influência material, que é o nosso DNA, ela influencia 99% dos nossos atos. Aqui é a influência espiritual. Aqui, nesse estágio, e assim, ó, a gente já nem precisaria mais reencarnar na Terra se nós tivéssemos, além da nossa inteligência, também a moral elevada. Porque a influência espiritual aqui, ela é num percentual praticamente total ao da influência material. Então, conforme nós vamos nascendo, renascendo, vivendo, desencarnando, aprendendo no plano espiritual, reencarnando novamente, aprendendo aqui novamente, a gente vai aprimorando a nossa inteligência. Seria possível nós sairmos da mão do Criador em uma única existência terrena, que seja lá 100 anos, sair simples e ignorante, só com instintos nos predominando, e chegarmos aos 100 anos tendo uma inteligência assim extraordinária, nem se a gente não dormisse. Seria impossível. Seria Deus justo, soberanamente bom, se a uns fizesse sair das suas mãos simples e ignorante e outros providos de inteligência, de moral e tudo mais? Não. Deus não seria justo. Estaria privilegiando uns e castigando os outros. Então, qual é a lógica da reencarnação? É que nós estamos todos aqui encarnados ao mesmo tempo, mas nós não sabemos quanto tempo faz que nós saímos das mãos do Criador. Então, uns podemos estar mais num plano de influência material, que o nosso DNA fala mais alto, e outros de nós já podemos estar um pouco mais adiantados, podemos ter tido mais encarnações do que os outros, aprendido mais, aproveitado mais as nossas experiências, os nossos minutos, os nossos segundos, e estarmos com a nossa inteligência e com a nossa moral mais elevada do que os que estão nas primeiras encarnações. Seria a mesma coisa da gente cobrar uma criança do primeiro ano do ensino fundamental que ele faça uma prova de uma universidade. Impossível, ele não aprendeu aquilo ainda. Então, assim, nós não podemos julgar ninguém, porque cada um se encontra em um estágio de evolução diferente do outro. Ao ato instintivo falta o caráter do ato inteligente. Revela, entretanto, uma causa inteligente essencialmente apta a prever. Se admitir que o instinto procede da matéria, ter-se-á de admitir que a matéria é inteligente. Será que a matéria, no começo, é inteligente, como aqui onde o plano espiritual, o lado espiritual influencia mais? Até mesmo bem mais inteligente e previdente do que a alma, pois que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se equivoca. A Gênese, item 12. Frase difícil de compreender. Temos que primeiro entender o que é alma. Alma é o espírito encarnado. Quando estamos desencarnados, nós somos espíritos. Quando estamos encarnados, nós somos alma com influência espiritual, tanto nossa, de nossas vivências anteriores, quanto influências espirituais, que nós atraímos dependendo da frequência vibratória em que nós nos encontramos. Como sintonizar uma onda de rádio na frequência 102.7, eu vou ouvir a Atlântida FM. Se eu sintonizar outra, não vou ouvir a Atlântida, vou ouvir outra rádio. E assim nós sintonizamos os espíritos da mesma frequência vibratória que nós estamos naquele momento.
Então, por isso que Jesus já dizia, orai e vigiai sempre, porque nós precisamos vibrar alto, nós precisamos vibrar para atrair para o nosso lado espíritos de luz, espíritos que vão nos mover, né, para algo correto. Agora, o nosso instinto não se engana. Quando a gente vê que tem um buraco ali no chão, o nosso instinto vai ser ou pular ou desviar do buraco. Mas, às vezes, a nossa inteligência pode se equivocar. A nossa inteligência pode dizer assim, vou dar um salto que eu vou dar conta de ultrapassar esse buraco. E aí o buraco ele é muito amplo, não possível, eu vou cair. Então, se eu usar da minha inteligência para desviar dele, eu não vou cair no buraco. Ou, quando a gente ouve um barulho muito forte, o nosso reflexo, o nosso instinto nos fala para baixar ou para correr. A gente está sendo sempre protegido pelo instinto, age corretamente, certo? A inteligência se equivoca muitas vezes no fato de que, às vezes, a gente pode achar que algo é uma coisa boa para fazer e não é. Nós vamos estar nos equivocando. Por exemplo, na questão que eu falei do assassinato, né? O meu filho estava em perigo e eu resolvi matar aquela pessoa para proteger meu filho. A minha inteligência pode ter dito para fazer isso e eu me desculpar dizendo que foi instinto, mas não teria sido mais inteligente proteger de outra forma, usar de outras formas, chamar alguém, ou vou acabar com a vida de uma pessoa que tem outros atos, né? Tem uma vida toda para se reformar, pode ser preso e tudo mais. Então, assim, muitas vezes a gente se engana. A gente quer usar da inteligência, às vezes, para uma vingança. Usar da inteligência, às vezes, para subir num cargo, num emprego. Então, ela nos engana muitas vezes. Com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem, porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, por que Deus já não nos criou com inteligência, com moral, com tudo? Qual seria o nosso mérito? Nenhum. Assim, nós colocamos em prática, né? Conforme as encarnações vão passando, nós colocamos em prática o nosso instinto primeiro para fazer a coisa certa e vamos aprimorando a nossa inteligência, aprimorando a cada encarnação mais ainda, para que um dia a gente chegue lá, luz, sermos espíritos de bem. Jesus saiu da mesma forma que nós, as mãos do Criador. Então, ele está muitos milênios à frente de nós. Ele já é espírito de luz, governador do nosso planeta. Então, a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma, do espírito encarnado. Conforme nós aproveitamos as nossas existências para progredir. Todo ato maquinal é instintivo. Então, isso aqui é um ato maquinal. Um exemplo bem fácil de seguir. É um instinto. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente, como o exemplo que eu dei da banana, que você amassa, coloca aveia, mel, ainda põe lá no micro-ondas, fica mais gostoso, tempera uma carne.
Lá no começo a gente comia carne crua, né? Comia qualquer coisinha que se mexia. Aí com a inteligência a gente já foi aprimorando. Então, um é livre, né? Que a inteligência é livre e o outro não é. O instinto não é livre. O instinto, ele não é nem refletido, ele só acontece. O instinto é guia seguro, que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está por vezes sujeita a errar. Ao ato instintivo falta o caráter do ato inteligente. Revela, entretanto, uma causa inteligente essencialmente apta a prever. Diz isso a Gênesis, item 12. Ali eu coloquei isso de novo porque eu quero dar mais um exemplo. Quantas vezes nós temos alguma frustração na vida e nós achamos que a gente não consegue mais viver. E aí a gente coloca na cabeça que seria melhor para nós, seria melhor para todo mundo, que desviver seria a melhor opção. É um ato inteligente? Vamos ver o que diz o Espiritismo. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm de comum com o instinto o serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. As paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e dependem mais do que o instinto do organismo. Então, as paixões são aqueles vícios, são aquelas nossas vontades, né? Que lá no começo nasceram com as necessidades do corpo. Então, o meu corpo precisa se alimentar, o meu corpo precisa de uma outra pessoa, precisa do sexo, precisa, né, o instinto, tudo é um instinto. A partir do tempo, a gente já vai querer se alimentar de uma forma mais gostosa. Vai pegar uma carne, vai temperar, vai cozinhar, vai assar, etc. A gente vai já escolher a fêmea, vai escolher o homem com quem a gente quer ficar, vai colocando ali a nossa inteligência. O que é para mim um bom companheiro, uma boa companheira, né? Então, à medida que vai passando, o nosso instinto vai tendo mais influência espiritual, a gente vai deixando o instinto de lado. O que, acima de tudo, as distingue do instinto é que são individuais e produzem, como esse último, efeitos gerais e uniformes. Variam, ao contrário, de intensidade e de natureza conforme os indivíduos. Alguns gostam mais, ou têm mais aptidões para coisas assim, cálculos, como exatas, né? Outros para humanas. Uns gostam mais do alimento natural, vegetariano, outros gostam da carne, outros gostam do peixe, e assim, é muito individual isso, não é uma coisa generalizada. Todos nós somos indivíduos diferentes uns dos outros. São úteis esses instintos, essas paixões são úteis como estimulante até a eclosão do senso moral, que faz nascer de um ser passivo um ser racional, e abrandam-se com o desenvolvimento da razão. Então, lá no começo, quando a gente começa a colocar a nossa inteligência acima do instinto, muitas vezes a gente se equivoca, a gente vai brigar com alguém porque a gente quer o cargo dessa pessoa, porque a gente quer o namorado dessa pessoa, porque a gente quer a beleza do outro, então a gente vai até por inveja. Eu não quero mais ser amiga dela, me incomoda a beleza dela, me incomoda a inteligência dela. Então, a gente é tão irracional ainda, às vezes, tão primitivo, mas à medida do tempo, que o tempo vai passando, que a inteligência vai se aprimorando, não, mas se essa pessoa, ela é uma pessoa de sucesso, ela conseguiu chegar lá, se aquilo ali para mim é sucesso, em vez de eu ter inveja, ter raiva dela, eu vou pedir para ela como que ela fez para ela chegar até ali. E aí eu vou abrandar esses meus instintos inferiores, né? Essa coisa assim,
de inveja, de orgulho, de egoísmo, e eu vou usar a minha inteligência, então, para ver como que eu faço para chegar, né, nesse objetivo, nesse patamar. Aí Kardec perguntou se a inteligência é um atributo do princípio vital. Aí os espíritos respondem que não, pois as plantas vivem, né, elas têm princípio vital, mas elas não pensam, não tendo mais do que vida orgânica. Então, a inteligência não é um atributo do princípio vital. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito da inteligência à matéria animalizada. Então, somente a união do espírito com o corpo material que nós recebemos ao nascer, né, o DNA dos nossos pais, a influência do espírito da inteligência a essa matéria aqui, que é o meu corpo. Certo? O comentário de Kardec nessa questão é que a inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá com o pensamento a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Então, assim, tem certos animais que eles são providos de uma inteligência, mas ela é mais rudimentar. Eles não têm consciência da sua inteligência, da sua existência. Eles têm uma certa inteligência já, como os cavalos, os golfinhos, os macacos, os cachorros, os gatos, você chama pelo nome, eles atendem e tudo mais. Eles fazem coisas que até eles aprenderam com adestramento, mas eles não têm consciência da sua existência. Tipo, eu estou aqui, a minha vontade agora é de pegar, sair, passear, né? Eles agem por instinto, mesmo tendo uma certa inteligência já. Então, nós podemos fazer a seguinte distinção. Primeiro, os seres inanimados, né? Formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos, os minerais, né? As rochas. Segundo estágio, os seres animados, não pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. E terceiro, nós, humanos, seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade, tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Esses são os estágios evolutivos. A Kardec perguntou se o instinto é independente da inteligência. E eles respondem que precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. Ele não para pensar, agora eu vou fazer isso. Ele faz. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Né? Então, estamos com frio, vamos nos aquecer, estamos com fome, vamos nos alimentar. Aí Kardec pergunta, pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Ou seja, precisar onde acaba um e começa o outro? Não, porque eles frequentemente se confundem, eles vão se misturando. Mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. Então, uma pessoa que ela mata, ela está sendo ali, deixando-se levar pelo instinto de proteção, de conservação, mata protegendo um filho, por exemplo, do que colocando da inteligência dele, né? Que com aquele ato ele vai fazer com que ele seja preso, com que ele fique longe da família e tudo mais.
Questão 75. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não, dizem os espíritos. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Então, sempre que a gente deixar o instinto falar mais alto, ele é esse lado, esse o caminho que vai ser mais assertivo. Enquanto que se a gente pensar muito, a gente pode atrapalhar. Por que a razão nem sempre é um guia infalível? Aqui é a resposta que eu perguntei antes para vocês sobre o suicídio. Ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Pois que nós saímos das mãos do Criador com um instinto de conservação, ou seja, não nos suicidar. A inteligência, raciocínio, vamos dizer assim, vai permitir o homem escolher. Ele tem o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Se nós queremos nos suicidar, nós vamos nos suicidar, nós temos o livre-arbítrio. Agora, também temos as consequências desse ato. Esse ato, ele tem uma consequência eterna? Por exemplo, se nós já temos algum familiar, alguém que optou por esse caminho, e essa é uma questão que, quando a gente vem das religiões que falam do inferno eterno, do céu eterno, a gente fica com essa preocupação, mas ele se suicidou, então ele nunca vai chegar à luz? Vai. Somos todos filhos de Deus. Só que vai ter que arcar com as consequências daquele ato. Então, o sofrimento do suicídio ele é muito grande, né? Ele optou por aquilo, mas não é eterno esse sofrimento. O momento em que ele aprender a orar, pedir perdão, que ele aceitar ajuda, quando ele mesmo não conseguir, e ele vai ser acolhido no plano espiritual, ele vai ter toda uma base, todo um apoio no plano espiritual, até que ele esteja apto a encarnar de novo, só que ele feriu o seu perispírito, que é o seu corpo espiritual. Então, ele vem gravado, carimbado no novo corpo que ele vai receber numa nova encarnação, as consequências daquele erro de uma vida em que ele se suicidou. Então, essa explicação ela é muito mais consoladora do que você achar que é eterno esse inferno. O temor da morte e o suprimento das necessidades fisiológicas representam um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação. Então, nós já viemos com esse temor da morte. É instintivo isso. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Esse livro, O Céu e o Inferno, ele fala da justiça divina segundo o Espiritismo, né? Então, a primeira parte dele é incrível. Ela explica tudo o que é o céu, o que é o inferno, que são estados de consciência nossos e que nos levam a viver aquele céu ou aquele inferno, mas por um período. E a segunda parte são depoimentos de espíritos de todas as ordens, espíritos felizes, sofredores, suicidas. Então, é um livro fantástico para se estudar. Eu duvido que alguém que estude isso aqui vai ter coragem de se suicidar, né? Porque ele chama muita atenção, né? São depoimentos que marcam. Então, imagina se a gente não tivesse vindo das mãos do Criador com esse medo da morte, né? Com esse temor, com esse instinto de conservação. Se assim já existem tantos suicídios, imagina se não tivéssemos, né, esse temor.
E aí a Gênese também fala que o homem que só agisse pelo instinto poderia ser muito bom, né? Pessoa muito boa, mas conservaria adormecida a sua inteligência, ia ficar sempre naquele estágio instintivo. Seria qual criança que não deixasse o andador e não soubesse utilizar-se de seus membros. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito má. Então, se nós não dominamos os nossos vícios, nós podemos até ser inteligentes. Mas o que o vício faz conosco? Quantos casamentos são destruídos por causa de vícios? Quantas famílias são destruídas por causa de vícios, por causa de paixões desenfreadas? O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões só se domam pelo esforço da vontade. Então, se eu tenho um vício, se eu tenho uma paixão desenfreada, o que me falta para sair disso? A vontade. Se a gente quiser, a gente sai. A Joana de Ângeles tem um livro que ela explica tudo isso que nós vimos aqui, que as obras básicas nos trouxeram, dando um esclarecimento sobre tudo que nós estudamos. Herdeiro das próprias experiências, o espírito vem se desenvolvendo ao largo dos milênios, alcançando patamares de evolução mais elevados e ricos de conhecimentos, assim como de sentimentos. Simples e ignorante nos seus primórdios, é portador de tesouros divinos que nele jazem adormecidos, despertando lentamente durante o pélago das reencarnações, até atingir a angelitude que está reservada. Todos nós saímos do mesmo ponto e vamos chegar no mesmo ponto, querendo ou não. Para uns pode ser mais rápido, para outros pode demorar mais. Por quê? Como um aluno que vai para a escola. Se ele for para a escola, se dispor a estudar, a fazer as lições, a aproveitar aquele ano, todos os ensinamentos, ele vai passar de ano. Se ele não aproveitar, ele vai reprovar e vai ter que fazer aquele ano novamente. Assim somos nós com as nossas encarnações. E aí Joana diz que, a princípio, apresentam-se os impulsos, que são o surgimento dos instintos, predominando aqueles que fazem parte da sobrevivência para a conservação da vida. Concomitantemente, tem início as manifestações primárias da luta para conseguir o atendimento dessas necessidades básicas, né? Então, lá no começo, se aquecer, se proteger, procriar, né? Se alimentar. Logo, resvalando para a agressividade e violência. Eu quero a fêmea do outro. Vou lá brigar, vou matar aquele homem porque eu quero a fêmea do outro. Olha a agressividade ali, né? Que se exteriorizam os desejos ainda ínfimos que são predominantes em essa natureza fortemente animal. Nós ainda encontramos isso nos nossos dias? E muito. O estuprador, ele vem, é uma encarnação em que ele ainda tem muito instinto de que eu quero aquela fêmea e eu posso. Porque em civilizações passadas, o homem que era homem, a mulher não podia dizer não, ele ia lá e ele tomava. Então ele ainda tem isso dentro dele. Justifica? Não, ele tem que pagar por esse crime, tem que. Só que nós não podemos julgar. Nós não sabemos o estágio evolutivo que ele está. Então nós temos sim que orar pela vítima, mas também orar por esse que ainda comete esse tipo de instinto animal, essa natureza animal. Né? À medida que se ampliam as áreas do relacionamento social, despontam as disputas pela posse, surgem as paixões dominadoras, aparecendo ao lado da competitividade o ódio, o rancor, o desejo de vingança. Quando se encontra contrariado, o ciúme, a inveja, a astúcia para enganar, as torpes condutas para disfarçar a inferioridade. Então, quantas vezes nós usamos a nossa inteligência para disfarçar o nosso lado mal? A gente usa aquelas máscaras, né? Então,
Lá fora, sou aquela boazinha aqui, né? Agora, dentro de casa, como que eu sou? Será que quem está lá comigo dentro de casa, não dá para usar máscara o tempo todo? Ele sabe, assim, os meus pontos fracos, os meus pontos negativos. E aí nós temos que prestar atenção, que é nesses pontos que nós temos que lutar com a nossa vontade para evoluir e para acelerar a nossa inteligência, a nossa moral, para chegar mais rápido onde? Aqui em cima, né? De igual modo, despontam os primeiros sentimentos de afetividade, de compaixão, de amparo e apoio aos seus, dos grupos social, grupo sanguíneo, né, família, que se dilatarão através das futuras experiências aos enobrecidos, devotamento e abnegação que convidam à doação da própria vida, se necessário, em favor do seu próximo. Então, a gente já conheceu alguns espíritos assim tão nobres que deram a própria vida, né, em favor do próximo. Jesus foi um deles, o maior exemplo. Aí tivemos quantos já? Madre Teresa, o próprio Chico, né, que abnegou da vida dele para essa causa que é o espiritismo, fez tanta caridade, Divaldo, né? São espíritos assim que são ímpares, né? Difícil a maioria, grande maioria de nós ainda não consegue chegar nesse ponto, né, de abnegação. E aí ela continua falando que desponta espontaneamente a inteligência no início como manifestação do instinto que não discerne, apresentando-se com a complexidade de valores que constituem e se desenvolvem ao largo das necessidades evolutivas e dos desafios ambientais, sociais, morais, espirituais. Então, a gente vai vivendo e vai tendo que colocar a nossa inteligência para funcionar. Por exemplo, vou dar um exemplo de engenharia. Em países como no Japão, né, que existem tantos terremotos, tudo, tsunamis. Os arquitetos, os engenheiros tiveram que colocar sua inteligência em ação para a proteção dos seus familiares, daquele grupo, daquele país, e desenvolveram construções com molas para esses efeitos não serem tão destruidores, né? E assim nós vamos colocando a nossa inteligência em todos os campos que nós precisamos colocar. A gente tem tanto calor. A pessoa que primeiro desenvolveu um ventilador, depois um ar-condicionado e um climatizador e tudo mais, é a inteligência sendo colocada em ação devido às necessidades que nós temos, né? No dia em que se unam os tesouros de alguns dos instintos transformados em sentimentos e de outros convertidos em inteligência lúcida, será adquirida sabedoria que os harmonizará em um todo de paz. Ainda estamos longe disso, porque a gente pode ser já uma humanidade muito inteligente, mas moralmente, será que os nossos sentimentos estão no mesmo patamar que a nossa inteligência? Será que nós já somos evoluídos, temos os nossos sentimentos evoluídos para pensar se o que eu estou fazendo para o outro é o que eu gostaria que estivesse fazendo para mim? Será que eu estou conseguindo ser indulgente, não julgar mais, não condenar os outros com as palavras que muitas vezes ferem? Será que eu estou conseguindo ter empatia com as pessoas? Será que eu posso ser um pouquinho melhor e doar, às vezes, um pouquinho do meu tempo para fazer algo bom, algo útil? Seja para o planeta, para um animal, para uma causa, qualquer coisa. Então, uma reflexão que fica para nós. E para finalizar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, fala: não vos ensoberbais o que sabeis, porquanto esse saber sem limites, né, que a inteligência traz,
tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidade e inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Então, com essa reflexão, gostaríamos de pedir que os médiuns passistas que forem fazer o passe tem passe coletivo aqui ou é individual? Ah, individual. Então, gostaríamos de pedir que fechássemos os nossos olhos materiais e que cada um começasse a refletir se está colocando a sua inteligência em um patamar para ajudar a humanidade de alguma forma, ou algum grupo, ou a sua família, ou se estamos sendo benevolentes, caridosos, se não estamos sendo orgulhosos, soberbos, que possamos sair daqui, Senhor, com a vontade de estudar, de aprender mais essa doutrina tão maravilhosa que os espíritos de luz nos trouxeram e continuam nos trazendo através dos livros psicografados, das psicografias tão lindas como a que foi hoje no início dessa palestra, ditada para nós, que possamos absorver esses fluidos maravilhosos, essa sensação de luz e paz, que esse local, essa espiritualidade de luz que nos atende aqui, que possamos sair daqui com essa vibração, que seja estendida aos nossos familiares, que possamos agora colocar em pensamento aquele familiar, aquele amigo, aquela pessoa que mais necessita de um atendimento, de uma luz, de uma influência positiva, de uma vibração positiva, que possamos levar o nosso pensamento de amor, de luz a cada um de nós, a cada um que necessita. Muito obrigada, Senhor, por essa noite, por esse tempo em que passamos aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, Senhor, e livra-nos de todo o mal. E assim seja. Muito obrigada. Que